Barriga estufada, intestino preguiçoso, empachamento, dor abdominal, estaremos falando hoje sobre intestino e eu quero você aqui conosco até o final, porque vamos falar sobre esse assunto tão importante. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje trouxe uma convidada especial, a Mônica. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje. O prazer é nosso, muito obrigada pela sua presença. A Mônica, ela é formada na Unigran, e alguns dos cursos que ela já fez foi Clínica do Intestino, Suplementação para Desordens Intestinais e Carências Nutricionais, Exames Laboratoriais e atualmente está numa mentoria especializada em Síndrome do Intestino Irritável. E eu queria que você contasse um pouquinho por que você foi para essa área, né, da nutrição. Porque a nutrição é enorme, tem vários assuntos para serem abordados. Por que especificamente trabalhar com o intestino? Durante a minha faculdade, eu desenvolvi uma ansiedade muito profunda, né? Perto de uma depressão. E o meu intestino, ele foi afetado, né? Eu tive o intestino preso, eu demorava mais de 3 dias para ir ao banheiro, tinha barriga estufada, dolorida. E isso foi virando uma bola de neve, né? Era faculdade, trabalho, relacionamento, então tudo isso foi agravando. Até que chegou no final da faculdade, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre intestino e ansiedade. E hoje, desde que eu me formei, eu já tinha certeza de que eu gostaria de trabalhar com essa área, né, que é uma área assim muito importante da gente investigar, e a nutrição, assim, ela é perfeita, né? Ela ajuda muito nesses casos e é um prazer muito grande ajudar os meus pacientes que passam pelos mesmos problemas que eu já passei. Ah, legal, muito importante isso. E por que a gente deve se preocupar com o nosso intestino? Porque eu costumo dizer assim, que a grande maioria, quando tem um problema no coração, para tudo que está fazendo para ir se tratar. Mas as pessoas não dão essa importância tão grande para os problemas intestinais, como a constipação ou diarreia. Por que é tão importante? Qual a importância disso para a nossa vida? Exatamente. O intestino a gente conhece por eliminar as fezes, né? Mas ele vai muito além disso. Ele ajuda na produção de hormônios, então relacionado ao humor, fome, saciedade. Ajuda também na questão de produção de neurotransmissores, em relação também à absorção de vitaminas e minerais, do que a gente consome através da alimentação. Então tudo isso é muito importante. Questão imunológica, então ficou doente, a gente precisa dar uma atenção para o nosso intestino, porque 70% das células do nosso sistema imunológico está presente no intestino. Então, e as fezes, né, que é o mínimo que ele faz, que é a eliminação das fezes. Então todas essas funções são muito importantes. Lá no nosso intestino a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. E quando elas estão em desequilíbrio, acaba refletindo sistemicamente no nosso corpo. Nossa, muito bacana, né? A gente entender um pouquinho mais da importância. E quais são os sinais, assim, de que a saúde do intestino não tá lá, aquelas coisas, não tá tudo bem? Geralmente, os sinais mais comuns são dor, distensão abdominal, intestino preso, intestino solto, pele com acne, psoríase, alterações de humor, muito ansiosa, muito depressiva, então tudo isso está relacionado. Além de queda de cabelo, unha fraca, enxaqueca, então são sintomas que a gente acaba sentindo, né, por ter o intestino mais doente. Nossa, é muita coisa, né? Olha como é importante, como que investigar tudo isso vai fazer total diferença na nossa vida, né? E a alimentação, ela pode afetar a saúde do intestino ou não? Existe, assim, algum alimento que eu devo evitar para manter o intestino saudável ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Com certeza. Tudo vai depender do que, quanto e com que frequência você consome determinados alimentos. Eu gosto de falar assim que uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, gorduras boas, azeite, abacate, castanhas, contribui para um bom funcionamento intestinal. Chás também, o intestino ama chás, principalmente se for gengibre, hortelã, enfim, vai depender das queixas que o paciente apresenta. E em relação aos alimentos que eu peço para evitar, são os alimentos industrializados, aqueles embutidos que ficam no mercado ali por tempos na prateleira, aqueles que vêm no pacotinho, tem vários ingredientes, acaba machucando o nosso intestino, então não é bom. Não é saudável. E um dos principais, né, que a gente fala muito também, a água é assim, é o nosso carro-chefe, né, quando a gente fala. Costumo falar para os pacientes que, às vezes, introduz a quantidade adequada de fibra, né, de frutas, de verduras, de legumes, mas esquece do básico, né, do mínimo, que é a água e calculado especificamente para você, né. Eu gosto de falar para os pacientes, multiplica 35 ml vezes o seu peso,
é a quantidade que você precisa de água ao longo do dia. Perfeito. E conforme o clima, né, essa alteração também, tudo vai mudando. Por isso que é tão individualizado, tão personalizado essa necessidade, né? Existe uma conexão entre a saúde do intestino e a saúde mental? Você falou no início, né, da sua história, da importância que o teu intestino teve com relação à questão da depressão. Então, existe alguma relação? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, existe. O nosso cérebro possui ligação direta com o nosso cérebro. Eu gosto de pensar assim que 95% dos nossos pensamentos, eles não acontecem. Só deixa a gente mais ansiosa, mais estressada e é um gatilho para a dor, principalmente região abdominal, intestino preso, intestino solto, e em especial pacientes que têm a síndrome do intestino irritável. Então, além de afetar a questão da digestão, você fica mais empachado, acaba alterando, né, as bactérias do nosso intestino, fica mais permeável. O que seria o intestino permeável? Eu gosto de explicar que o nosso intestino é como se fosse uma escova de dente nova. Ela é toda retinha. Quando ela está mais permeável, a barreira está bem, não está juntinha, ela fica igual uma escova de dente velha. Então permite a entrada de bactérias ruins, alimentos em partículas muito grandes, toxinas que não faz bem para o nosso intestino. E ao entrar no nosso intestino, cai diretamente na circulação sanguínea. E o nosso corpo todo tem sangue. Então acaba refletindo nos gatilhos alimentares, intolerâncias, dor, sensibilidades, gases. Então acaba que gera um ciclo vicioso. Então se a gente não se preocupa com o que a gente pensa, isso acaba afetando, né? Porque nem só é a base da alimentação, a gente precisa se preocupar também com tudo que a gente pensa. E você falou também no início, né? A produção hormonal também tem relação com essa questão do intestino e a gente sabe que essa produção de hormônio também tem relação com a saúde mental. Então é tudo muito interligado, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Exatamente. E é normal se sentir empachado após a refeição, aquela sensação de, nossa, cheio demais, né? Eu sentir igual um balão, acordar cedo com a barriga chapada e depois no decorrer do dia começar a sentir que aquilo vai aumentando e chega no final do dia tá estufado. É normal isso? Não é normal. Pra achar que tá tudo bem? Não. Pode ser por uma má digestão, ou seja, por exemplo, mastigar muito rápido ou uma hipocloridria, que é uma baixa acidez no estômago. O nosso estômago precisa estar ácido para fazer a digestão. E geralmente as pessoas sentem isso principalmente quando consomem carne vermelha. A carne vermelha, a digestão dela é um pouco mais difícil. Então precisa estar atento a esses sinais que o corpo dá. Ótimo, é muito importante então a gente observar os sinais. Nem sempre nos exames laboratoriais a gente vai encontrar tudo, né, Mônica? Exatamente. É muito importante observar o que o seu corpo está falando, porque o nosso corpo fala para nós, ele dá sinais do que está acontecendo por dentro. É que muitas vezes a gente não tem muito tempo, não presta muita atenção. E levar essas informações para o profissional adequado vai fazer toda a diferença, né, Mônica? Conta pra gente assim um pouquinho. Você tem algum caso que você já notou de paciente que chegou com os sinais, com os exames tudo ok, mas os sinais não estavam todos ok e você conseguiu intervir? Sim, com certeza. Recentemente eu atendi uma paciente com muitas queixas, fluxo menstrual muito intenso, empachamento, a barriga parecia um balão. Ela acordava retinha e ao longo do dia ela ia distendendo. E os exames aparentemente estavam normais, né? Mas eu dei uma pulguinha atrás da orelha e eu encaminhei ela para outra médica que fez o diagnóstico de um problema que eu já imaginava que ela tinha. E pelos exames de outros profissionais, até então ela não tinha nada. Mas agora, com o diagnóstico que ela teve, a gente consegue ter um tratamento mais direcionado para o problema dela, né? Em conjunto com outros profissionais. Que legal, isso é muito importante. Então, buscar o profissional para solucionar suas dores, né? Não ficar achando que tá normal, né? Eu costumo falar para os pacientes, para de achar que é normal você ir ao banheiro uma vez por semana. Não é assim que as coisas funcionam. O nosso intestino, como você disse, ele é uma barreira de proteção e é relacionado à nossa imunidade. Então, é muito importante a gente dar o devido valor a ele. Então, ficar sem ir ao banheiro, acabei até adiantando essa próxima pergunta, ficar sem ir ao banheiro, fazer cocô, por mais de 3 dias, é normal? Preciso me preocupar com o formato das fezes? Tem que prestar atenção? Tem que olhar para as fezes? Com certeza. A cor das fezes, se tem comida, se tem gordura, tudo isso influencia.
E em relação ao não conseguir ir ao banheiro, né, a gente precisa pensar na questão de falta de fibras, falta de atividade física, falta de gorduras boas, é muito estressado, utiliza muitos medicamentos, principalmente antibióticos, anti-inflamatórios. A gente consegue associar também com problemas como, por exemplo, o hipotireoidismo, uma endometriose. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E eu vejo muito na prática assim, que os pacientes eles não fazem o mínimo, né, que é beber água. A gente precisa beber água para a gente poder dar um avanço a mais no tratamento, né? Se a gente não consegue beber água, não tem como eu passar suplementação, passar isso, passar aquilo, porque não vai resolver o problema. Então a gente precisa, né, fazer o básico primeiro, para depois a gente partir para outras estratégias. Exatamente. E como saber se eu preciso de um especialista na saúde do intestino? Sintomas como intestino preso, intestino solto demais, mudanças de humor, barriga estufada, barriga distendida, sente muita dor, enxaqueca, refluxo, pacientes com endometriose, ovários policísticos, intestino irritável, então doença de Crohn, então, tudo isso que está relacionado com a saúde do intestino, o ideal é procurar um especialista e também, através de outros profissionais, buscar uma ajuda ali, né, em conjunto com o profissional de educação física, um fisioterapeuta. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar em conjunto para o paciente ter um bom resultado no tratamento dele. É uma equipe multi, né, que a gente fala muito hoje em dia, né, e desse tratamento humanizado mesmo, de olhar para o paciente como um ser único, e que não só, como a gente falou, não só os exames, mas os sintomas são extremamente importantes. Não ficar satisfeito porque, é só uma dorzinha e ir levando isso, porque isso vai trazer muitos problemas para a sua saúde. Não só física, mas a saúde mental, como a gente falou aqui um pouco. Uhum. Bom, primeiro agradecer, muito obrigada. Foi incrível falar sobre o intestino, acho que é extremamente importante, porque as pessoas não falam sobre isso, é um pouco um tabu, né, falar sobre isso, vou ter que olhar para o meu cocô, as pessoas não gostam, mas é muito importante, porque ali a gente tem muita, como você já disse, tem como diagnosticar muitas coisas. Agora fala para o pessoal aonde a gente te encontra, se você tem Instagram, como que você, né, a gente pode te encontrar na parte do consultório. Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal poder te encontrar. O meu Instagram é Nutrimônica Araújo e lá na biografia dele tem um link que direciona diretamente para o meu consultório. E lá as pessoas falam com a minha secretária, né, tira todas as dúvidas, recebe um PDF com todas as informações da consulta. E a partir dali a gente agenda um horário e resolva o seu problema. Muito bom. Muito obrigada, Mônica. Obrigada eu. Espero a gente ter novas oportunidades aqui para falar um pouquinho mais. Sei certeza. Que você sabe muitos outros assuntos que são muito importantes também. E estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você estar aqui até esse momento. Curta, compartilhe, mande esse vídeo para aquelas pessoas que você acredita que precisa ouvir um pouquinho mais sobre a função intestinal. Até mais!